Quando a gente está passando por uma crise, tem dois tipos de pessoas. Aquela que vai chorar e aquela que vai vender lenços, né? Então você tem que saber aonde você quer se colocar. Se você quer chorar ou se você quer vender lenços. Basicamente, é isso. Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha aqui com vocês novamente. Estou aqui no Parque Tingui hoje. Eu queria falar para vocês o seguinte. Eu estou vendo que muita gente aí está querendo entrar na área de TI, mas está preocupado com essa questão de que está rolando muita demissão na área de TI. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Basicamente é o seguinte, pessoal, e teve muito crédito fácil e barato no mercado. Então, durante muito tempo, valeu a pena fazer empréstimo, porque saía barato, você acabava ganhando dinheiro fazer empréstimo. E muitas dessas empresas que pegaram esses empréstimos, elas não tinham, na verdade, aí um retorno financeiro sobre isso, tá? Eram várias apostas e o que acontece numa recessão? O dinheiro começou a ficar mais caro, a taxa de juros no governo americano começou a subir, então os investidores começaram a tirar o dinheiro dessas startups, que são, na verdade, né, não deixam de ser muitas delas, infelizmente, uma aventura, uma aposta, né, um investimento que pode dar muito lucro, mas pode dar muito prejuízo também. E começaram a colocar esse dinheiro no Tesouro Americano, né? O que eu estou querendo resumir com tudo isso? Basicamente, como o dinheiro começou a se esgotar e essas startups não conseguem se manter porque elas não dão lucros, né? Muitas delas estão fechando, muitas, não são poucas. E com isso, com elas fechando, elas começam a deixar de contratar e demitir também. E outras empresas também, né? Até como o próprio Twitter aí, tem várias histórias de funcionários que você trabalhava 1 hora por dia. Aí teve a questão do Elon Musk e tudo mais, mas o que aconteceu? O mercado está passando por um ajuste, tá? É basicamente isso, está passando por um ajuste. Salários altíssimos estão começando a ser reajustados, entrando dentro da realidade. Então tende sim a ter um reajuste aí. Essas pessoas estão sendo desligadas, mas elas vão conseguir uma outra colocação. Claro, os bons profissionais, que tem muito profissional aí que não era um bom profissional, na verdade estava ali, né, na vida boa. Esses vão ter uma dificuldade até se adaptar à nova realidade, mas sim, vão ter o seu lugar aí, conseguir essa recolocação. Então o que eu quero passar para vocês isso, não espantem, isso é normal. A área de tecnologia continua aquecida, vai continuar aquecida, mas ela vai passar por esses ajustes, onde vai ser preciso aí as pessoas se adaptarem à nova realidade, que é um salário mais próximo da realidade, né? Aqueles 20 mil dólares, 15 mil dólares, 10 mil dólares mensal, talvez já não seja uma realidade. Eles vão começar a ganhar seus 5, 7, 8, né? Depende muito, tá? Para dar uma ideia, tem muito programador aí, que ainda tem, tá? No Brasil principalmente, tirando vantagem, porque ganha mais do que médico. E eu conheço uns aí que estão tirando aí seus 30, 50 mil reais. Tô olhando aqui, pessoal, que eu tô no parque aqui, tá? Mas estão ganhando aí seus 30, 50 mil, porque trabalham aqui no Brasil, recebem em dólar, né? Abrem uma empresa, paga seus 6, 9% de imposto. E é assim a vida. E essas oportunidades elas vão existir muito ainda. Por quê? Porque se você converter no câmbio, é muito vantajoso, e pagar um salário de 5 mil, 7 mil dólares para alguns programadores não é muita coisa para uma empresa americana. Eu mesmo, onde eu trabalho, tenho algumas pessoas, né, alguns gerentes que eu converso, e eles falam, eu prefiro contratar no Brasil, na Índia, porque sai muito barato, a qualidade de programadores é excepcional, e aqui a gente não acha programador, né? E quando acha é o dobro, às vezes 30% mais caro. Enfim, isso que eu quero passar para vocês que está acontecendo no mercado. Quando a gente está passando por uma crise, tem dois tipos de pessoas. Aquela que vai chorar e aquela que vai vender lenços, né? Então você tem que saber aonde você quer se colocar. Se você quer chorar ou se você quer vender lenços. Basicamente é isso. E o que eu falo na hora de você vender lenço? Seguinte, se você está desempregado agora, está com tempo, a primeira coisa que você tem que fazer de imediato, revisar teu currículo, montar teu currículo no LinkedIn, atualizar, botar as palavras-chave, blá blá blá. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso. E buscar emprego todos os dias. Porque, né, as contas não param de chegar. Ponto 1. E além disso, o que mais você precisa fazer? Você precisa dar uma olhada no seu currículo, dar uma olhada nas pessoas que estão no mercado, nas mesmas vagas que você quer trabalhar, e ver o que elas têm de habilidade e você não tem. E como você tem tempo livre, você vai estudar no mínimo 30, 40% do seu tempo livre. E quando eu falo estudar, não é assistir vídeo, gente. Muita gente erra com isso. Vai lá, teu curso é de 3 horas. Eu fiz um recentemente de Ansible, para atualizar os conhecimentos e tudo mais, para relembrar. Aí eu fiz lá um curso de Ansible, eram 3 horas. Eu demorei 9 horas em média para terminar o curso. Por que isso?
Porque a cada aula que eu assistia, eu aplicava o conhecimento. E eu criei um projeto, durante um curso eu criei um projeto, onde eu ia subir 3 servidores, né? Um era o load balance, as outras 2 instâncias lá pegava o conteúdo do Apache, né? Fazia o cache, tudo mais. E fiz isso na AWS, fiz com Ansible. Então eu demorei 9 horas em média, tá? Terminei rápido, acho que 2, 3 dias, né? Porque é final de ano e tal. Também fui fazer comida, né? Ajudar minha esposa, né? Algumas outras coisas. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Estudar, muita gente se frustra, porque fala que não consegue aprender, fala que é difícil. Cara, não é difícil, só que vocês estão fazendo da forma errada. Vocês não estão simplesmente praticando, colocando aquilo ali. E você não tem que ficar parado assistindo a aula e depois você praticar. Não, durante. Assistiu 2, 3 aulas, aplica. Aplica durante, a cada aula. Não aprendeu um conceito, não aprendeu uma aula, ficou difícil, cara, para naquela aula até você assistir. Nesse mesmo de Ansible, eu lembro que eu tive um problema, que o curso usava uma versão muito antiga e eu usava uma versão bem mais nova. Então o que eu fiz? Eu tive que adaptar, né, várias partes do código para poder seguir com o curso, porque alguns comandos já estavam ultrapassados, a gente chama de legacy. E então eu fui adaptando, e algumas coisas me deram dificuldade, algumas mensagens diferentes, algumas mensagens de erro que não tinha no curso. E eu aprendi pra caramba, cara, porque eu tive que resolver problema. Isso é a vida real. A vida real é você resolver problema, entendeu? Então o que eu tô querendo falar pra vocês é o seguinte: se você tem tempo livre, vai estudar, mas estuda da forma certa. Não joga teu tempo no lixo, não. Não fica assistindo aula parado. Tu não vai aprender nada com isso, tá? Tu não vai aprender porcaria nenhuma com isso. Tu vai esquecer. O seu cérebro, ele só absorve 20% daquilo que você presta atenção. E geralmente sua atenção está nos primeiros 20 plena, está nos primeiros 20 segundos a 1 minuto. Depois disso, começa a cair. Agora, se você pratica, cara, aí sem sombra de dúvida você vai se dar bem, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou praticar esse conhecimento com o Terraform também, AWS. Vou ver se consigo colocar um Python, complicar o projeto, né? A ideia é ficar mais difícil, né? Aumentar o nível, que assim eu aprendo mais e masterizo o conhecimento. Esse é minha sugestão, tá? É o que eu sugiro para vocês. Estão chorando uma criança aqui. E eu acho que é minha filha que está chorando, porque tirei ela do parquinho. Mas é isso, pessoal, eu queria falar com vocês. Então, não se assustem com as demissões, se capacitem, porque em crises também vem oportunidade. Valeu, 2023 para todo mundo. Tamo junto.